Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente abusada dentro da minha casa. Vocês não têm ideia o que é ser abusada aos 6 anos de idade. Foi horrível. Doeu. E doeu muito. E eu fui abusada dentro da minha casa por um falso pastor que estava hospedado lá em casa. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa. E aquele pastor, quando abusou de mim, ele disse para mim que se eu contasse para o meu pai ia matá-lo. E meu pai ia para a cadeia por minha culpa. Eu era culpada de todas as desgraças da minha família. Vocês não têm ideia o que é sentar no colo de um abusador. Vocês não têm ideia o que é ter os seus sonhos enterrados. Eu passei por isso. Aos 10 anos de idade, eu quis me matar. Para que viver? O corpo machucado. Resolvi me matar. Eu vou falar por causa que pode ter criança me assistindo em casa. Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. Mas vou contar uma coisa para vocês. A casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja. E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E é naquele pé de goiaba que eu subia e chorava. Ô irmãos, quantos dias eu passei em cima do pé de goiaba chorando. Sabe por quê? Porque eu achava que todo mundo sabia que eu estava sendo abusado. E que todo mundo concordava que eu tinha sido escolhida para sofrer. E eu chorava em cima do pé de goiaba. E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba, aconteceu algo extraordinário. Presta atenção. Vocês acreditam se vocês quiserem, mas eu não subiria no púlpito para contar uma mentira. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. E quando eu vi Jesus, irmãos, eu esqueci o veneno. Olha como Deus é criativo. Eu esqueci o veneno. Eu não tomei o veneno. Jesus Cristo me deu um abraço que a igreja não deu. Jesus Cristo me deu um abraço que a mamãe e o papai não me deram. E naquele pé de goiaba acontece um milagre. A menininha que Satanás quis esmagar aos 6 anos de idade foi transformada. E essa menininha hoje está lá no Senado Federal escrevendo leis para salvar crianças no Brasil. Se tem alguma mulher do outro lado que está pensando em abortar, Jesus Cristo está subindo no teu pé de goiaba agora. Se tem algum homem que foi abusado na infância, deixa eu falar, Jesus Cristo sobe em pé de goiaba. Aos 25 anos de idade, eu fui visitar meus pais no interior de São Paulo. Eu fui abusada em Feira de Santana. Meu pai é pastor ainda hoje, com 86 anos, mora em São Carlos. Eu fui visitar meus pais em São Carlos. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, tinha 25 anos, tinha um jornal em cima da mesa. E estava escrito assim no jornal, irmão: falso pastor preso por abuso de criança. Meu pai estava guardando o jornal para me mostrar. Quando eu olhei o jornal, sabe quem era? O homem que abusou de mim quando eu tinha 6 anos. Eu comecei a chorar. E eu fui para o quarto chorando. E quando eu fui para o quarto chorando, eu tive vontade de vomitar, eu vomitei. A mamãe foi para o quarto, sentou ao meu lado na cama e disse assim: eu sei por que você está chorando. A mãe pegou o jornal e disse: você está chorando por causa desse pastor. Aos 25 anos, irmãos, eu descobri que a minha mãe sempre soube que eu fui abusada. Mas quando a mamãe descobriu, quando eu era criança, que aquele homem tinha abusado de mim, a igreja disse para minha mãe que era pecado ela falar disso comigo. Mãe não podia falar de sexo com criança na igreja quando eu tinha 6 anos, porque era pecado. E a igreja mandou a minha mãe orar. Os líderes da minha igreja mandaram meus pais orarem por mim, e eles oraram. Vocês conseguem imaginar quantas lágrimas a mãe e o pai derramaram aos pés da cruz para Jesus Cristo me curar? 19 anos eles oraram por mim. Vocês conseguem imaginar isso? Mas eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade: eu trocaria 19 anos de oração da minha mãe por um abraço dela quando eu tinha 6 anos.